21 graus 9 décimos é a temperatura aqui em Lajeado. Nós estamos recebendo aqui na sede da Rádio Independente, no nosso estúdio Lauro Matias Miller, as estudantes do terceiro ano do ensino médio do Colégio Teutônia, do município de Teutônia. São elas Isadora Mendel, Gabriele Kalkmann, Tiziana Plantout, a Júlia Hilgemann e também a professora Crazy Stephens Balcart. Por quê? Elas acabaram criando um hino para o Vale do Taquari, que foi apresentado pelo diretor do colégio em reunião da ANVAT no dia 11 de outubro em Santa Clara do Sul. Uma atividade do Colégio Teutônia que acaba se expandindo e a gente vai saber como é que foi a criação, como é que se deu esse processo, e se já tem alguma aprovação, se vai ser oficializado como hino ou não. E daqui a pouco a gente roda também um trechinho desse hino. Começamos pela... Primeiro um bom dia geral, tudo bem, meninas? Bom dia. Bom dia. Acho que a professora Crazy Stephens Balcart pode falar um pouco dessa atividade, né, que foi realizada no Colégio Teutônia e que acabou dando origem a esse hino. Isso. A turma do terceiro ano do ensino médio é responsável por fazer a abertura da mostra científica. Eles não fazem um projeto científico. Mas, então, eles foram desafiados. Uma das propostas foi criar o hino do Vale do Taquari, pensando em deixar um legado para o nosso vale. Então, a abertura, a gente teve várias partes, pensando em mostrar toda a potencialidade do Vale, né, com palavras-chave como cooperativismo, progresso, cultura. E contamos uma história nessa abertura. A abertura teve como o nome O Taquari que Vale, fazendo uma brincadeira com os nomes do Vale do Taquari. E fizemos também um desfile com as bandeiras do Vale do Taquari. E, então, para a música de fundo desse desfile das bandeiras, a proposta era um hino do Vale. E numa pesquisa nós percebemos que não tinha nenhum hino. Então, eu desafiei a turma a criar o hino. Eles se juntaram em grupos, porque são 33 alunos, e todos eles criaram uma proposta de hino. Então, nós temos mais hinos que foram criados e eles apresentaram durante a aula de literatura, que é a minha disciplina, e, por final, a turma fez uma votação e esse hino das meninas, então, foi aprovado. É importante também ressaltar que tem mais 2 integrantes que participaram desse grupo, que é o Gabriel Zart e o Guilherme Valbrink. Isso, então, são 6 integrantes que fizeram a letra e a música do hino. Meninas, quanto tempo, então, vocês se envolveram na produção? E contem pra gente como é que foi produzir o hino e agora ver esse trabalho pronto. Acho que a produção deu uns 4 meses mais, talvez. Bastante trabalho também, porque a gente precisou fazer toda a parte da letra, da música em si. E a letra a gente pensou, assim, primeiro a gente pegou inspiração em outros hinos para ver como é que funcionava, assim, a parte de exaltação do vale, que faz parte do hino e tal. Aí a gente elencou algumas palavras-chave, assim, para ter no hino, como cooperativismo, Rio do Taquari, que são as principais do vale. E aí depois a gente foi montando sem a melodia, a gente fez primeiro a letra daí. Quer falar da... A gente até teve alguns períodos para fazer durante a aula, né, que a Crazy disponibilizou, mas a gente também precisou de alguns horários fora da aula para poder desenvolver aí o hino. E como a Isa disse, a gente fez primeiro a letra, e aí depois, em cima da letra, então a gente foi desenvolvendo a musicalização mais. Também pegamos como inspiração alguns outros hinos, como o de Lajeado, de Teutônia, de Mussum, entre várias outras cidades, para ver como era mais uma estrutura de um hino e também para nos basearmos nisso. É porque não é uma música, né, popular. O hino tem uma estrutura diferente, né? Então, assim, realmente tem palavras de exaltação, ele tem uma melodia diferente. Então, eles tiveram que escutar alguns hinos, perceber como é que é e pensar em palavras-chave que caracterizam o Vale do Taquari. Né? Então, e depois a gravação, primeiro a ideia era que o conjunto instrumental do Colégio Teutônia gravasse para a gente o hino. Mas por uma questão de tempo não foi possível, então os próprios alunos da turma, não necessariamente os que criaram o hino, mas os colegas que também têm experiência já em coral, eles participaram dessa gravação, porque a abertura é de toda a turma, é do terceiro ano, então o hino foi uma parte dessa apresentação e a gente percebeu assim bastante senso de coletividade. Isso foi também um grande aprendizado para eles. Eu acho que só queria falar também que a gente
fez a letra, depois a gente criou a melodia por cima, assim, a gente foi pensando. E aí eu mostrei pro meu professor, eu tenho um professor de teclado, e ele se disponibilizou a pegar, passar para uma partitura, e ele até tocou na nossa versão do hino, então queria agradecer a ele também, que ajudou bastante. Então, é isso. Vamos escutar um trecho, então, desse hino que começa dizendo que nas águas plácidas do rio Taquari um povo unido encontra a sua raiz, fraternidade é o laço que une e sente a união que faz mais feliz. Vamos ouvir um pouco, então, dos estudantes do Colégio Teutônia nessa versão do hino do Vale do Taquari. Águas plácidas do rio Taquari, um povo unido encontra sua raiz. Fraternidade é o laço que une e sente a união que faz mais feliz. O Taquari é o reflexo da vida de um povo que sempre soube lutar. Perseverança e trabalho duro foram força motriz para prosperar. É com o poder da cooperação que caminhamos de mãos dadas na direção de um futuro mais justo, escrevendo com bravura as jornadas. É com o poder da cooperação que caminhamos de mãos dadas na direção de um futuro mais justo, escrevendo com bravura as jornadas. União é a base desse povo que vem de geração em geração. Gente que nunca deixou de sorrir, para os problemas sempre achou uma solução. No futuro eu espero o crescimento do meu vale, mas sem deixar para trás suas origens, e que honra e esperança sempre exale. E o hino que segue, então, mas a letra toda foi apresentada, daí tem um refrão que vai mais duas vezes, e eu achei muito interessante uma parte aqui que diz que gente que nunca deixou de sorrir, para os problemas sempre achou uma solução, e é o momento que o Vale do Taquari vive agora. Achar a solução para aquilo que enfrentou em 4 e 5 de setembro, a gente está quase 2 meses depois da maior enchente da nossa história, de vidas perdidas, mas que a gente vê a reconstrução e vê esse desafio dia após dia. Achei bem interessante, né? A letra, a melodia, enfim, e palavras até que não são bravura, por exemplo. Deixa eu ver o que mais. Águas plácidas. Foram vocês mesmo? Teve interferência até de outras pessoas, adultos também participando. Como é que foi para construir essa melodia e também, especialmente, a letra da música? Acho que não teve, né, assim, interferência. A gente, é que é meio a linguagem de hino, assim, então a gente meio que seguiram nessa linha. Isso, uma inspiração, assim, aí a gente viu os outros e foi levando, assim. A Tiziana está aqui conosco também, né? Estava ali acompanhando de fora. E aí, o que tu tem para contribuir, Tiziana Plantout, você que também participou desse processo? Eu realmente pensei que ia ser só mais um trabalho de escola, assim, né? Vamos apresentar, vamos fazer. Nunca pensei que poderia, talvez oficializar, assim. Eu acho bem interessante. E ainda mais ali que tu ressaltou essa parte das enchentes e tudo mais. Isso que o próprio tema da mostra e o nosso hino foi feito bem antes das enchentes, né? A gente começou e finalizou antes do que tudo acontecesse. E até isso, então, encaixou certo com o momento que a gente viveu. A Inês está aqui na nossa live já colocando parabéns pela produção de vocês, né? E o hino, então, foi apresentado no dia 11 de outubro em Santa Clara do Sul. Então, quais serão os próximos passos agora? Bem,
Como tu disseste, então foi apresentado formalmente, né, para os municípios, né, para a ANVAT. Numa das noites que nós tivemos a mostra científica, inclusive o Elmar Schneider, o senhor Elmar Schneider, que é o presidente da ANVAT, estava presente. Foi feita então a entrega oficial, mas claro que essa é uma proposta de hino, né? Então ela teria que ser aprovada, ela ainda não está oficialmente aprovada. Inclusive, de novo, foi um trabalho de escola. Então, teremos que passar por um processo. Uma vez que ele for aprovado, a gente pode fazer uma gravação, né, melhorada, mais profissional. E se também a ANVAT achar que tem que mudar alguma palavra, isso está em aberto, né? Nós temos uma proposta de hino. Mas o Colégio Teutônia agora está, junto com o seu departamento jurídico, trabalhando para o registro desse hino, né? A própria Tiziana disse agora que não esperava que fosse ganhar essa proporção. A professora Crazy, quando deu essa atividade, imaginava com isso? Ou como é que foi chegar até a ANVAT, né? Alguém viu, achou bonito e disse, vamos levar adiante? Ou vocês já tinham isso em mente, a professora, pelo menos? Na verdade, quando eu propus isso para os alunos durante a minha aula de literatura, eu até disse para eles, pessoal, isso vai se tornar oficial? Porque isso, para mim, desde o início, eu pensei assim, isso tem que ser um legado para o nosso Vale. E como a Tiziana falou, foi antes dessa tragédia. Então, realmente, isso foi mais do que um legado, foi um presente. Eu acho que foi um carinho que a gente deixou, né, para o nosso povo. Então, a minha ideia inicial, sim, era de oficializar. Então, quando as meninas fizeram um hino e ficou realmente bonito, os outros hinos que os alunos compuseram também foi muito bom. Foram quantos hinos? Foram em torno de 6 hinos, que os alunos compuseram, todos ficaram muito bons, mas eles então votaram das meninas, né, e dos guris, e eu acho que foi muito justo, porque realmente ficou lindo. Foi parelha a votação? Até que não, eu acho. Até que não. Ganharam fácil. Exato. Mas aí, logo eu conversei com a direção da escola, com a administração, com a coordenação pedagógica, e mostrei o resultado. Eu disse, nós temos que fazer isto ser oficial. Pelo menos propor, né? E o senhor Elmar, estando lá, vendo a apresentação toda, acho que casou perfeitamente. Inclusive, nós tínhamos a abertura pronta e aí aconteceram as cheias. Então, eu lembro que num domingo de tarde eu estava em casa, vendo na televisão, acompanhando, né, toda a repercussão da ajuda, da solidariedade. Eu lembro que eu mandei uma mensagem para a coordenação geral da escola, eu disse, nós não podemos deixar esse evento de fora. Então, nós tínhamos que adaptar a abertura, mudar um pouquinho e trazer um pouquinho desse caos que aconteceu e a reconstrução do vale. Então, isso também teve uma adaptação. Exatamente. E eu acho que culminou no final. Então, o final foi o desfile das bandeiras dos municípios com o hino de fundo. Então, foi bem redondinha essa apresentação. A adaptação foi bem no início da letra, é isso? Não no hino, na apresentação deles, né? Bom, isso não, na letra não. Mas então veio realmente a calhar esse... Porque o hino representa um povo, né? Com certeza. Olha aqui os recados, né? A Clair Alcará, nossa, me emocionei pelo momento que vivemos aqui. De Arroio do Meio, parabéns. A Vera Lengler, parabéns, muito lindo, letra maravilhosa também na nossa live. Parabéns, alunos, muito lindo o hino do Vale do Taquari aí pelo nosso WhatsApp, a Sheila Cristina, enfim, as pessoas parabenizando, né, gostando do hino aqui. Então, além do colégio, está tendo aprovação aqui da audiência, pelo menos da rádio. E como é que vai ser agora, então, para se tornar um hino? Vocês têm essa conversa, o Elmar Schneider, você disse que já deu o ok no primeiro momento, mas agora você disse que pode trocar uma outra palavra, mas a melodia também poderá ser alterada. Tem que ser os alunos a gravarem ou pode ter outros músicos a gravarem? Pelo que a escola conversou, né, elas estão trabalhando no registro, mas está aberto, então, porque é um legado para a comunidade do Vale do Taquari, então outros grupos podem gravar também. Claro que não fazer diferentes versões, uma vez que tu tem uma versão oficial de letra e de melodia, aprovada inclusive pela ANVAT e pela escola, né? A gravação ela é aberta, né? Bom, a gente parabeniza por todo o trabalho, pela dedicação de vocês, né? Foi bastante tempo e ficou um material muito lindo que os prefeitos já tiveram acesso, né? Enquanto a ANVAT, a nossa audiência também já teve acesso, já aprovou, né? Então, parabéns
por toda essa dedicação de vocês. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada por esse espaço. Devem os abraços também para os meninos, então, que não estiveram aqui conosco, mas que fazem parte de tudo isso. Esse hino, ele está disponível lá no nosso portal, na matéria inicial, inclusive com o texto, né? O texto, toda a letra diz: alunos do Colégio Teutônia criam o hino do Vale do Taquari. E aqui a gente vai produzir um material também dessa entrevista, também vai ficar lá disponível o áudio para quem quiser acompanhar no nosso site independente.com.br. Muito obrigado pela presença de vocês. Só ainda ressaltando, tem mais uma menina que fez parte do grupo, uma aluna, que é a Fabielle Leonhardt também. Então, todos esse grupo realmente... 7, então? Isso? Isto. 7 alunos. Isso. Conversamos com a professora Crazy Stephens Balcat, também as alunas do terceiro ano do ensino médio do Colégio Teutônia, que fizeram a criação desse hino, Isadora. 21 graus 9 décimos é a temperatura aqui em Lajado. Nós estamos recebendo aqui na sede da Rádio Independente, no nosso estúdio Lauro Matias Miller, as estudantes do terceiro ano do ensino médio do Colégio Teutônia, do município de Teutônia. São elas: Isadora Mendel, Gabriele Kalkmann, Tiziana Plantout, a Júlia Hilgemann e também a professora Crazy Stephens Balcat. Por quê? Elas acabaram criando um hino para o Vale do Taquari, que foi apresentado pelo diretor do colégio em reunião da ANVAT no dia 11 de outubro em Santa Clara do Sul. Uma atividade do Colégio Teutônia que acaba se expandindo, e a gente vai saber como é que foi a criação, como é que se deu esse processo, e se já tem alguma aprovação, se vai ser oficializado como hino ou não. E daqui a pouco a gente roda também um trechinho desse hino. Começamos primeiro um bom dia geral, tudo bem, meninas? Bom dia. Bom dia. Acho que a professora Crazy Stephens Balcat pode falar um pouco dessa atividade, né, que foi realizada no Colégio Teutônia e que acabou dando origem a esse hino. Isso. A turma do terceiro ano do ensino médio é responsável por fazer a abertura da mostra científica. Eles não fazem um projeto científico. Mas, então, eles foram desafiados. Uma das propostas foi criar o hino do Vale do Taquari, pensando em deixar um legado para o nosso vale. Então, a abertura, a gente teve várias partes, pensando em mostrar toda a potencialidade do Vale, né, com palavras-chave como cooperativismo, progresso, cultura. E contamos uma história nessa abertura. A abertura teve como um nome o Taquari que Vale, fazendo uma brincadeira com os nomes do Vale do Taquari. E fizemos também um desfile com as bandeiras do Vale do Taquari. E então, para a música de fundo desse desfile das bandeiras, a proposta era um hino do Vale. E numa pesquisa nós percebemos que não tinha nenhum hino. Então, eu desafiei a turma a criar o hino. Eles se juntaram em grupos, porque são 33 alunos, e todos eles criaram uma proposta de hino. Então, nós temos mais hinos que foram criados, e eles apresentaram durante a aula de literatura, que é a minha disciplina, e, por final, a turma fez uma votação, e esse hino das meninas, então, foi aprovado. É importante também ressaltar que tem mais 2 integrantes que participaram desse grupo, que é o Gabriel Zart e o Guilherme Valbrink. Isso, então, são os 6 integrantes que fizeram a letra e a música do hino. Meninas, quanto tempo, então, vocês se envolveram na produção? E contem pra gente como é que foi produzir o hino e agora ver esse trabalho pronto. Eu acho que a produção deu uns 4 meses mais, talvez. Bastante trabalho também, porque a gente precisou fazer toda a parte da letra, da música em si. E a letra a gente pensou, assim, primeiro a gente pegou inspiração em outros hinos para ver como é que funcionava, assim, a parte de exaltação do vale, que faz parte do hino e tal. Aí a gente elencou algumas palavras-chave, assim, para ter no hino, como cooperativismo, Rio do Taquari, que são as principais do vale. E aí depois a gente foi montando sem a melodia, a gente fez primeiro a letra daí. Quer falar da... A gente até teve alguns períodos para fazer durante a aula, né, que a Crazy disponibilizou, mas a gente também precisou de alguns horários fora da aula para poder desenvolver aí o hino. E como a Isa disse, a gente fez primeiro a letra, e aí depois, em cima da letra, então a gente foi desenvolvendo a musicalização mais. Também pegamos como inspiração alguns outros hinos, como o de Lajeado, de Teutônia, de Mussum, entre várias outras cidades, para ver como era mais uma estrutura de um hino e também para nos basearmos nisso.
É porque não é uma música, né, popular. O hino tem uma estrutura diferente, né? Então, assim, realmente tem palavras de exaltação, ele tem uma melodia diferente. Então, eles tiveram que escutar alguns hinos, perceber como é que é e pensar em palavras-chave que caracterizam o Vale do Taquari. Né? Então, e depois a gravação, primeiro a ideia era que o conjunto instrumental do Colégio Teutônia gravasse para a gente o hino. Mas por uma questão de tempo não foi possível, então os próprios alunos da turma, não necessariamente os que criaram o hino, mas os colegas que também têm experiência já em coral, eles participaram dessa gravação, porque a abertura é de toda a turma, é do terceiro ano, então o hino foi uma parte dessa apresentação e a gente percebeu assim bastante senso de coletividade. Isso foi também um grande aprendizado para eles. Eu acho que só queria falar também que a gente fez a letra, depois a gente criou a melodia por cima, assim, a gente foi pensando, e aí eu mostrei para o meu professor, eu tenho um professor de teclado, e ele se disponibilizou a pegar, passar para uma partitura, e ele até tocou na nossa versão do hino, então queria agradecer a ele também, que ajudou bastante. Então, Vamos escutar um trecho, então, desse hino que começa dizendo que nas águas plácidas do rio Taquari um povo unido encontra a sua raiz, fraternidade é o laço que une e sente a união que faz mais feliz. Vamos ouvir um pouco, então, dos estudantes do Colégio Teutônia nessa versão do hino do Vale do Taquari. Águas plácidas do rio Taquari, um povo unido encontra sua raiz. Fraternidade é o laço que une e sente a união que faz mais feliz. O Taquari é o reflexo da vida de um povo que sempre soube lutar. Perseverança e trabalho duro foram força motriz para prosperar. É com o poder da cooperação que caminhamos de mãos dadas na direção de um futuro mais justo, escrevendo com bravura as jornadas. É com o poder da cooperação que caminhamos de mãos dadas na direção de um futuro mais justo, escrevendo com bravura as jornadas. União é a base desse povo que vem de geração em geração. Gente que nunca deixou de sorrir, para os problemas sempre achou uma solução. No futuro eu espero o crescimento do meu vale, mas sem deixar para trás suas origens, e que honra e esperança sempre exale. E o hino que segue, então, mas a letra toda foi apresentada, daí tem um refrão que vai mais duas vezes, e eu achei muito interessante uma parte aqui que diz que gente que nunca deixou de sorrir, para os problemas sempre achou uma solução, e é o momento que o Vale do Taquari vive agora. Achar a solução para aquilo que enfrentou em 4 e 5 de setembro, a gente está quase 2 meses depois da maior enchente da nossa história, de vidas perdidas, mas que a gente vê a reconstrução e vê esse desafio dia após dia. Achei bem interessante, né? A letra, a melodia, enfim, e palavras até que não são bravura, por exemplo. Deixa eu ver o que mais. Águas plácidas. Foram vocês mesmo? Teve interferência até de outras pessoas, adultos também participando. Como é que foi para construir essa melodia e também, especialmente, a letra da música? acho que não teve, né, assim, interferência. A gente, é que é meio a linguagem de hino, assim, então a gente meio que seguiram pegou... nessa linha. Isso, uma inspiração, assim, aí a gente viu os outros e foi levando, assim.
A Tiziana está aqui conosco também, né? Você estava ali acompanhando de fora. Aí, o que tu tem para contribuir, Tiziana Plantout, você que também participou desse processo? Eu realmente pensei que ia ser só mais um trabalho de escola, assim, né? Vamos apresentar, vamos fazer. Nunca pensei que poderia, talvez oficializar, assim. Eu acho bem interessante. E ainda mais ali que tu ressaltou essa parte das enchentes e tudo mais. Isso que o próprio tema da mostra e o nosso hino foi feito bem antes das enchentes, né? A gente começou e finalizou antes do que tudo acontecesse. E até isso, então, encaixou certo com o momento que a gente viveu. A Inês está aqui na nossa live já colocando parabéns pela produção de vocês, né? E o hino, então, foi apresentado no dia 11 de outubro em Santa Clara do Sul. Então, quais serão os próximos passos agora? Bem, como tu disseste, então foi apresentado formalmente, né, para os municípios, né, para a AMVAT. Numa das noites que nós tivemos a mostra científica, inclusive o senhor Elmar Schneider, que é o presidente da AMVAT, estava presente. Foi feita então a entrega oficial, mas claro que essa é uma proposta de hino, né? Então ela teria que ser aprovada, ela ainda não está oficialmente aprovada. Inclusive, de novo, foi um trabalho de escola. Então, teremos que passar por um processo. Uma vez que ele for aprovado, a gente pode fazer uma gravação, né, melhorada, mais profissional. E se também a AMVAT achar que tem que mudar alguma palavra, isso está em aberto, né? Nós temos uma proposta de hino. Mas o Colégio Teutônia agora está, junto com o seu departamento jurídico, trabalhando para o registro desse hino, né? A própria Tiziana disse agora que não esperava que fosse ganhar essa proporção. A professora Crazy, quando deu essa atividade, imaginava com isso? Ou como é que foi chegar até a AMVAT, né? Alguém viu, achou bonito e disse, vamos levar adiante? Ou vocês já tinham isso em mente, a professora, pelo menos? Na verdade, quando eu propus isso para os alunos durante a minha aula de literatura, eu até disse para eles, pessoal, isso vai se tornar oficial? Porque isso, para mim, desde o início, eu pensei assim, isso tem que ser um legado para o nosso vale. E como a Tiziana falou, foi antes dessa tragédia. Então, realmente, isso foi mais do que um legado, foi um presente. Eu acho que foi um carinho que a gente deixou, né, para o nosso povo. Então, a minha ideia inicial, sim, era de oficializar. Então, quando as meninas fizeram um hino e ficou realmente bonito, os outros hinos que os alunos compuseram também foi muito bom. Foram quantos hinos? Foram em torno de 6 hinos, que os alunos compuseram, todos ficaram muito bons, mas eles então votaram das meninas, né, e dos guris, e eu acho que foi muito justo, porque realmente ficou lindo. Foi parelha a votação? Até que não, eu acho. Até que não. Ganharam fácil. Exato. Mas aí, logo eu conversei com a direção da escola, com a administração, com a coordenação pedagógica, e mostrei o resultado. Eu disse, nós temos que fazer isto ser oficial. Pelo menos propor, né? E o senhor Elmar, estando lá, vendo a apresentação toda, eu acho que casou perfeitamente. Inclusive, nós tínhamos a abertura pronta e aí aconteceram as cheias. Então, eu lembro que num domingo de tarde eu estava em casa, vendo na televisão, acompanhando, né, toda a repercussão da ajuda, da solidariedade. Eu lembro que eu mandei uma mensagem para a coordenação geral da escola, eu disse, nós não podemos deixar esse evento de fora. Então, nós tínhamos que adaptar a abertura, mudar um pouquinho e trazer um pouquinho desse caos que aconteceu e a reconstrução do vale. Então, isso também teve uma adaptação. Enchente, então. Exatamente. E eu acho que culminou no final. Então, o final foi o desfile das bandeiras dos municípios com o hino de fundo. Então, foi bem redondinha essa apresentação. A adaptação foi bem no início da letra, é isso? Não no hino, na apresentação deles, né? Bom, isso não, na letra não. Mas então veio realmente a calhar esse... Porque o hino representa um povo, né? Com certeza. E nós olha aqui os recados, né? A Clair Alcará, nossa, me emocionei pelo momento que vivemos aqui. De Arroio do Meio, parabéns. A Vera Lengler, parabéns, muito lindo, letra maravilhosa também na nossa live. Parabéns, alunos, muito lindo o hino do Vale do Taquari aí pelo nosso WhatsApp, a Sheila Cristina, enfim, as pessoas parabenizando, né, gostando do hino aqui. Então, além do colégio, está tendo aprovação aqui da audiência, pelo menos da rádio. E como é que vai ser agora, então, para se tornar um hino
vocês têm essa conversa? O Elmar Schneider, você disse que já deu o ok no primeiro momento, mas agora você disse que pode trocar uma outra palavra, mas a melodia também poderá ser alterada. Tem que ser os alunos a gravarem ou pode ter outros músicos a gravarem? Pelo que a escola conversou, né? Elas estão trabalhando no registro, mas está aberto, então, porque é um legado para a comunidade do Vale do Taquari, então outros grupos podem gravar também. Claro que não fazer diferentes versões, uma vez que tu tem uma versão oficial de letra e de melodia, aprovada inclusive pela Anvat e pela escola, né? A gravação ela é aberta, né? Bom, a gente parabeniza por todo o trabalho, pela dedicação de vocês, né? Foi bastante tempo e ficou um material muito lindo que os prefeitos já tiveram acesso, né? Enquanto a Anvat, a nossa audiência também já teve acesso, já aprovou, né? Então, parabéns por toda essa dedicação de vocês. Muito obrigada. Obrigada por esse espaço. Devem os abraços também para os meninos, então, que não estiveram aqui conosco, mas que fazem parte de tudo isso. Esse hino, ele está disponível lá no nosso portal, na matéria inicial, inclusive com o texto, né? O texto, toda a letra diz: alunos do Colégio Teutônia criam o hino do Vale do Taquari. E aqui a gente vai produzir um material também dessa entrevista, também vai ficar lá disponível o áudio para quem quiser acompanhar no nosso site independente.com.br. Muito obrigado pela presença de vocês. Só ainda ressaltando, tem mais uma menina que fez parte do grupo, uma aluna, que é a Fabielle Leonhardt também. Então, todos esse grupo realmente... 7, então? Isso? Isso. 7 alunos. Isso. Conversamos com a professora Grace Stephens Balcat, também as alunas do terceiro ano do ensino médio do Colégio Teutônia, que fizeram a criação desse hino, Isadora